multidão dos que crerão era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor vê surgir. Da multidão dos que crerão era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos.
cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ressuscitou, 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 aleluia! Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, ressuscitou! Jesus ressuscitou! Boa tarde, igreja querida! O nosso Senhor ressuscitou! Está vivo à destra do Deus Todo-Poderoso! Boa tarde, queridos! Queremos abrir o culto desta tarde lendo para os irmãos no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 6. Ponha atenção à palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso: não se
turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e levarei vocês para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como também não sabemos o caminho. Jesus respondeu: Eu, Jesus, sou o caminho. Eu, Jesus, sou a verdade. Eu, Jesus, sou a vida. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor nos deu de crer na Tua palavra, de crer que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Obrigado, Senhor maravilhoso, por ter nos salvo da perdição eterna. Obrigado, Senhor, por ter nos tirado, Senhor, das trevas e nos trazido a sua luz, Senhor. Te amamos e te adoramos. Pai, estamos hoje, Senhor, junto com a tua igreja, para te adorar, te cultuar e declarar que o Senhor é Deus. Fale aos nossos corações através do poder da tua palavra, na instrumentalidade do teu servo pastor Nery, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Fala, Senhor, prepara o meu coração, prepara os nossos corações para ouvir da tua palavra. Esta é a nossa oração, que nós o fazemos humildemente no nome de Jesus. Amém. Te adoramos, ó Padre, em la beleza de tu santidad. Te adoro con amor, en espíritu en verdad, por aquel que eres tú. Yo me postro a tus pies, ministrando a ti sincera adoración, ministrando a ti sincera adoración. Sacias toda sed y completas mi ser. Dentro de mi corazón solo hay adoración. Encontraste en mí un trono para ti. Encontraste en mí un trono para ti.
bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bom dia, povo de Deus. Cristo já ressuscitou, aleluia! Nós estamos aqui para rememorar esse fato e para darmos ao Senhor muitas glórias, porque Ele veio ao mundo, Jesus, para buscar e salvar os perdidos. E Ele entregou a sua vida, o Cordeiro de Deus, tirou os pecados do mundo.
A salvação está disponível a todo aquele que crê, que clama pelo nome do Senhor Jesus. E Ele nos enviou o seu Espírito para nos conduzir durante essa caminhada rumo ao céu, durante os anos que nós temos aqui na terra. Pai querido e amado, nós temos diante de nós essa palavra tão preciosa, este povo tão precioso aos teus olhos. Ó Senhor Jesus, nessa hora eu venho te pedir a tua graça de poder comunicar com esse povo, com o meu próprio coração, de acordo com a força do seu poder. Ó Jesus querido, que saiamos de diante dessas telas hoje, amando-o mais, tendo uma visão mais completa do teu plano de amor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos dar início ao nosso culto celebrando inicialmente a ceia do Senhor. Todos sabem alguns fatos que nos levam à celebração da ceia do Senhor. E eu quero trazer para vocês, a semelhança do que fizemos na quinta-feira, fazendo uma súmula dos acontecimentos relativos às últimas horas da vida de Jesus, eu quero contar para vocês também, nesta forma resumida, a respeito da ressurreição de Jesus, desde que ele saiu do túmulo vitorioso sobre a morte e o que aconteceu posteriormente até a sua ascensão aos céus. Vamos fazer isso, irmãos? Eu quero dizer que a minha fonte bibliográfica é a palavra do Senhor, é uma condensação do relato dos 4 evangelhos, e eu fui muito ajudado por uma harmonia dos evangelhos. São textos não tão simples, às vezes, de se coadunarem, mas eu tenho aqui para vocês o melhor que eu consegui preparar com tanto carinho para que o povo de Deus tenha conhecimento da palavra. Nós precisamos conhecer aquilo em que nós dizemos que temos fé. Faz sentido isso, não é verdade? Então, o conhecimento da palavra é fundamental. Aliás, o Senhor nos ensina em Romanos 10:17 que pela palavra, pela exposição da palavra, pela pregação da palavra, é que Ele nos dá a fé. Então, eu tenho grande esperança de que, ao saber desses fatos, todos eles aqui coordenados, isto vai ser de grande saúde para a nossa fé. Depois da morte de Jesus, os judeus como que exigiram de Pôncio Pilatos que colocassem uma tropa de soldados guardando a tumba para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus. E assim foi até as primeiras horas da manhã do domingo, ainda era escuro, quando anjos aparecem e rolam a pedra que fechava a tumba, onde eles se assentam sobre a pedra. Os soldados ficam como mortos e assim que recobram os seus sentidos, eles fogem em grande pavor. Bem, as mulheres que caminhavam com Jesus durante o seu ministério, elas vêm ao túmulo logo às primeiras horas do dia para ungir o corpo de Jesus, um costume do povo judeu, e elas vieram então para trazer bálsamos, perfumes e coisas assim que, segundo a prática dos judeus, visavam então retardar o processo de deterioração do corpo. Então elas vêm ungir o corpo de Jesus e, para sua surpresa, elas descobrem que a pedra foi removida da entrada. E entrando, a tumba estava vazia. E elas saem em desabalada carreira em direção à cidade para avisar os discípulos. Nesse ínterim, uma delas que tinha ficado mais para trás, Maria Madalena, aquela de quem Jesus tinha expulsado demônios, Jesus aparece para ela. Primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, uma mulher ex-possessa de demônios, que Jesus se revela carinhosamente a ela. Ao saber da notícia trazida pelas outras mulheres, Pedro e João correm para a tumba
seguidos das mesmas mulheres que naturalmente foram mais lentas do que eles, e os dois chegando, constatam que de fato a tumba está vazia e voltam para a cidade. As mulheres que vieram logo a seguir deles, agora junto com Maria Madalena, as mulheres, elas então ficam ali e Jesus lhes aparece à medida que elas se encaminham de volta à cidade. Elas fizeram o plano de voltarem e no caminho Jesus lhes aparece uma vez mais. Enquanto isso, os soldados, já dia claro, os soldados dão conta do que havia acontecido para os líderes dos judeus e são subornados para mentirem que os discípulos de Jesus, desarmados, homens não destros em armas de nenhuma maneira, pescadores, gente da plebe, eles haviam feito a façanha, digo tudo isso entre aspas, a façanha de derrotar um destacamento romano armado até os dentes que estava ali tomando conta do túmulo. É uma hipótese completamente absurda, mas isto tem se divulgado desde aqueles tempos entre o povo judeu, de que os discípulos levaram o corpo de Jesus. Bem, domingo já era no declinar do dia, à tardinha, 2 discípulos saem em direção a uma vila chamada Emaús, alguma coisa ao redor de 18 quilômetros de Jerusalém, e enquanto eles caminham, Jesus aparece ao lado deles, eles não reconhecem. Posteriormente, quando chegam no seu destino, Jesus se revela a eles. E eles, encantados pela aparição de Jesus, andam tudo de volta para Jerusalém para contar que haviam visto ao Senhor Jesus. Ao chegarem a Jerusalém, já à noite, eles então são surpreendidos com uma notícia que nesse ínterim Jesus havia aparecido a Pedro. E naquela mesma noite, um pouco mais avançada era a noite, quando Jesus apareceu para os seus discípulos. Todos eles, Tomé, por alguma razão, não estava presente. Judas tinha morrido. Então nós estamos falando de 10 discípulos que viram o Senhor. Algum tempo é passado, os discípulos voltam para a região da Galileia e ali no mar da Galileia saem para pescar e existe o evento daquela pesca maravilhosa onde os discípulos tentaram a noite toda, não pescaram nada e Jesus então da praia os orienta a jogar a rede do outro lado do barco. Eles o fazem e uma grande quantidade de peixes então é pescada e Jesus na praia come com eles. E ali um outro dado muito importante, numa conversa de coração a coração, Jesus restaura Pedro, que todos vocês lembram, havia negado ao Senhor Jesus 3 vezes na madrugada da sua condenação. Depois de algum tempo, Jesus dá aos seus seguidores, aos seus discípulos, a sua grande comissão. Ide pelo mundo, fazer discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho dito. Essa versão de Mateus, Marcos diz, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Chamada grande chamada de Jesus para os seus discípulos, a grande missão, ou alguns dizem a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos. Passados 40 dias desde a ressurreição de Jesus, nós vemos então que o evento em que Jesus, em Betânia, ele é assunto aos céus. Coisa gloriosa, nós vamos ver isso, se o Senhor nos permitir, posteriormente no nosso estudo do Evangelho de João, entrando em Atos, como que Jesus sobe em glória aos olhos dos seus discípulos e ali com 2 varões celestiais instruindo-os que da mesma forma como ele subiu, ele haveria de descer. Então vejam bem, Jesus ressuscitou no 3º dia após a Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, os judeus
celebram essa grande festa, conhecida como a festa do Pentecostes, o Shavuot, que também é chamada a festa das semanas, que marca a colheita do trigo, que marca o aniversário da entrega da Torá, o livro sagrado dos judeus, por Deus aos filhos de Israel. É uma tradição muito forte e essa festa é celebrada, então, 50 dias após a Páscoa. 55 penta, daí que vem a palavra Pentecostes. Jesus, então, tendo ressuscitado no terceiro dia, ele ficou 40 dias entre os homens, com seu corpo glorificado, e ao final dos 40 dias, ele então é assunto aos céus. E ele diz aos discípulos: vocês permaneçam em Jerusalém, até que vocês recebam o Espírito Santo. Então, nós estamos no dia 43, após a morte de Jesus. E uma semana depois, 7 dias depois, é o dia de Pentecostes, quando o Espírito é dado a todos aqueles que nele creram na salvação do Senhor Jesus. Eu espero ter ajudado a sua compreensão cronológica daquilo que acontece, mas nós vamos completar essa informação contando para vocês que vocês sabem que o povo judeu tem como seu principal feriado, a sua principal festividade religiosa, a Páscoa, em que eles comemoram a saída do povo de Israel do cativeiro egípcio. Isso também é chamado em inglês Passover, não é? Quer dizer, passar por cima. É uma alusão ao anjo da morte que veio para ferir os primogênitos e ele passou por cima, poupou as casas onde foi colocado o sangue do cordeiro pascal nas ombreiras das portas. Então, esta alusão profética ao Senhor Jesus, que deteve e detém a morte através do sangue, aqueles que receberam a justificação no sangue de Jesus. Aleluia, que coisa linda, não é verdade? Só que existe uma mudança de significados sobre aquilo que nós estamos por fazer, que é a celebração da ceia do Senhor. Na Páscoa cristã, nós não celebramos a saída a saída do povo do Egito, nós temos os nossos olhos postos adiante naquilo que Jesus fez. É a Páscoa cristã, conhecido nos países de língua inglesa como Easter. Ela é celebrada, então, desde os primórdios. A igreja primitiva a celebra no dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, que é o dia em que Jesus ressuscitou. Vez por outra, alguns perguntam: pastor, por que nós guardamos o domingo e não o sábado? Isso não é uma preferência da nossa igreja, nem de outras igrejas desse tempo. Isto foi abraçado, esse padrão, pela igreja primitiva, está lá em Atos, nós temos as passagens. Esse não é o nosso assunto hoje, mas apenas para que nós estejamos bem localizados a respeito daquilo que vamos fazer em alguns minutos, que é a celebração da ceia do Senhor. O significado dos elementos os irmãos conhecem tão bem. O pão que simboliza o corpo de Jesus, maltratado, zombado, ferido, despedaçado lá na cruz do Calvário. O cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. E o sangue representa a nova aliança que nós temos, que é feito entre o Senhor e nós, e que é representado pelo vinho, e que nós, seguindo a instrução, a ordem de Jesus, a ordenança, alguns gostam assim, nós então celebramos a ceia do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha desta maneira. É assim que a igreja foi chamada a fazer, lembrando de que um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo,
ele foi sacrificado pelo povo, ele morreu por nós, ele foi dado, segundo Romanos 4, 24 e 25, nós cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor, o qual, Jesus, nosso Senhor, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia. E para que tudo isso? Qual é o plano de Deus? Irmãos, isto é tão importante que nós tenhamos em mente, tão sumamente importante. 2 Coríntios 5, 14 e 15 é uma ponte ao nosso coração daquilo que Jesus ensinou na sua pregação mais frequente. Jesus pregou múltiplas vezes esta pregação que eu vou repetir em poucas palavras aqui. Em João 12, nós temos aqui, aconteceu há poucos dias o estudo dessa passagem. Jesus diz: esta é a minha glória. Assim como o grão de trigo morre para que daí surja vida. Então Jesus, ele entregou a sua vida à morte para que daí surgisse vida em todo aquele que crê. E da mesma forma, ele nos diz, e aqueles que vivem agora, eles vão ser semelhantes a mim, eles vão morrer para si mesmos. Vão a cada dia tomar a sua cruz, com a minha graça eles vão levá-la e vão servir-me e seguir-me até o fim. Isto é ser um crente em Jesus. Não é ter feito uma decisão um dia apenas, não é ter sido batizado apenas, não é ser parte de uma igreja apenas. Não, o Senhor Jesus, que veio cheio de graça e de verdade, ele nos deu um caminho claro sobre quem são os seus discípulos. São aqueles que renunciam a si mesmos, morrem para si mesmos, mesmo diante das possibilidades de adversidades que vêm em consequência deste passo. Críticas, perseguições, gozações, toda forma de o Senhor diz, isto, leve a tua cruz. Ele está conosco para nos dar graça. E à medida que caminhamos, nós o servimos, caminhando após Ele, seguindo os seus passos. Que coisas tremendas! Eu quero repetir para vocês 2 Coríntios 5, 14 e 15, onde a palavra do Senhor nos diz: o amor de Cristo nos constrange. Eu fico constrangido. Você fica também? Fico constrangido. É muito amor. Eu não merecia nada disso. Quando eu lembro, eu não preciso lembrar de tempos passados, antes de me converter, com os meus 17 para 18 anos. Basta lembrar nessa semana, quantas vezes eu sou tentado a não crer. Não é possível que Jesus tenha feito isto diante daquilo que eu sou, dos meus pensamentos e sentimentos horrorosos, palavras que saem horrorosas às vezes, atitudes horrorosas. Mas Deus enviou seu Filho amado, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E aí está a nossa esperança. Jesus, a nossa única esperança, o amado das nossas almas. Muito bem, esta é a palavra que eu queria ler para vocês, que ele morreu por todos. Ele, o grão de trigo, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esta é a palavra do Senhor. Bem, eu já disse para vocês mais uma vez sobre o significado da ceia do Senhor, os seus elementos, e nós vamos agora com muita gratidão no nosso coração, com muita alegria que eu tomo aqui um fragmento do pão e eu espero que vocês estejam aí preparados em casa nessas primeiras horas da manhã com seu pãozinho, seu suquinho de uva e que vocês tragam à memória esta ordenança preciosa do Senhor Jesus, pela qual Ele desejou ser lembrado por nós. O pão
que representa o corpo de Jesus, partido por nós na cruz do Calvário, para a nossa redenção. Comamos, irmãos. Aleluia, Senhor, eu não mereço, mas eu te louvo por tanta graça incompreensível, jamais vou entender, mas eu te louvo. Em nome de Jesus. Amém. O sangue que representa, o vinho que representa a nova aliança no seu sangue. Isso aqui diante de nós. Eu amo esse versículo, 1 João capítulo 1. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificando de todos os pecados. Tomemos, irmãos. Aleluia. Glória te damos, Senhor Deus, pela tua bondade e teu amor. Receba, Senhor Deus, aqui a humilde consagração da minha vida. Que os irmãos estejam avaliando aquilo que o Senhor fez e constrangidos pelo teu amor, igualmente estejam consagrando, reconsagrando, qual seja a palavra correta, as suas vidas ao Senhor da nossa salvação. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Irmãos queridos, eu quero prosseguir para compartilhar um texto da palavra do Senhor. Estou consciente que uma boa parte do nosso culto ela foi usada para algo prioritário, que foi a lembrança da palavra que nos conta sobre a ressurreição de Jesus e fatos correlatos. Os irmãos estão instruídos. Foi utilizado parte do tempo para a celebração da ceia do Senhor, e eu gostaria de compartilhar com vocês o texto inicial de João capítulo 14. O contexto é um contexto de consolação. Nós tivemos esta palavra compartilhada com vocês no domingo passado, em que aprendemos que o nosso Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Senhor Jesus, Espírito Santo, é o único que pode dar consolação aos corações. E mais, o seu poder, ele cobre todas as possibilidades de tribulação. Em tudo que uma pessoa possa ser atribulada, a capacidade do Senhor, seu divino poder de nos perdoar, se faz presentes a todos que o buscam. E finalmente ele nos contou pela sua palavra que ele deseja fazer de nós consoladores, pessoas que levem a outros a olhar para o Senhor Jesus, conduzir seus passos em direção ao Senhor Jesus, para que sejam igualmente consolados como nós experimentamos a consolação quando estávamos em tribulações. Bem, esse é o contexto e eu quero ler para vocês as primeiras palavras de Jesus, versículos 1, 2 e 3. Nós demos toda a atenção a eles a outra semana, em que, enfatizando a forma tão doce como Jesus contou para eles: não se turbe o vosso coração, não tenham medo, não deixe que essas coisas vos derrubem, não deixe que essa perspectiva de eu deixá-los, não sofram. Não sofram. Eu creio que Jesus estava sofrendo por imaginar que eles iriam sofrer. Assim, não deixe sofrer o seu coração. Vós credes em Deus, crede também em mim. Depositem a sua fé em mim. Olha que eu vou contar que coisa boa. Na casa do meu pai há muitas moradas, muitas. Se não fosse assim, gente, eu vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Olha que boa notícia. Olha que coisa. Percebem Jesus tentando levantar o coração triste daquele povo. Ele diz: e se eu for e vos preparar lugar,
Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também por todos os tempos. Então Jesus agora os consola com um evento que ainda acontecerá, que é a segunda vinda do Senhor ao mundo. E mais tarde, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18, o apóstolo Paulo então faz coro com a palavra do Senhor Jesus, movido pelo Espírito Santo, dizendo assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já morreram, crentes em Jesus, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, ele os trará com ele quando ele vier. E ele segue, o trecho é longo, nós já falamos sobre ele, e ele termina o trecho dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos. O nosso papel de consolador, ele aponta para a volta do Senhor Jesus. Não há nada nesta vida sobre que o Senhor não pode nos consolar, e o nosso grande alento não é que ele vai restaurar as coisas dessa vida que foram perdidas, vai sarar o doente pelo qual nós oramos. Muito mais do que isso, o grande alento do Senhor é que eu voltarei para redimir o meu povo e dar-lhes a vida eterna no reino celestial, ao lado do meu Pai, do Espírito Santo. Tremendo. E Jesus segue nessa conversa e ele diz: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o trecho, esses 3 versículos, os 4, 5, 6, sobre os quais eu quero meditar com os irmãos nos próximos minutos. Jesus tinha por certo, ele não foi acolhido por surpresa, porque ele conhecia o coração dos seus discípulos, ele conhece o coração dos homens. Mas vejam só, ele expressa algo que ele esperava que já havia acontecido. Diz: vocês já sabem para onde eu estou indo, não é verdade? E você já conhece o caminho. Depois de Jesus ter nos ensinado tantas vezes esta mesma verdade, a última foi agora há pouco, em termos de tempo, nós estamos em João 14, foi em João 12 a última vez que ele havia abordado isso, foram horas atrás, talvez um dia máximo. Jesus, tendo ensinado tantas vezes, ele assume que, primeiramente, eles já sabiam para onde ele estava indo. Ele diz: eu vou ao Pai, o meu reino não é desse mundo, eu vou morrer, eu sou como grão de trigo para que haja vida. Tudo isso ele explicou tão bem e tão insistentemente. Primeira coisa. Segunda coisa, além de primeira coisa sendo: vocês sabem para onde eu vou. O segunda esperança do Senhor era essa, que ele apresenta aos discípulos: vocês conhecem o caminho para seguirem a minha pessoa, para me seguirem para onde eu vou. Por que ele diz isso? Pela razão que nós contamos durante a ceia do Senhor. Esta foi a verdade sobre a qual o Senhor mais insistiu em ensiná-los durante a sua vida. Que os seus discípulos necessitamos renunciar à nossa própria vida, dia em dia, todos os dias. Morrermos para nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, servirmos ao Senhor Jesus enquanto o seguimos. E esta é a verdade que ele imaginava, o Senhor Jesus, que isso já havia caído no coração deles. Mas vejam só a resposta que o seu discípulo Tomé apresenta para ele. Ele havia dito já tantas vezes essas coisas, e Tomé, entretanto, volta-se para ele, e eu penso que não era só Tomé, eram outros. Tomé é aquele que se aventurou a fazer a sua pergunta, fazer a sua interrupção à fala de Jesus. Eu imagino que outros, e já vou lhes dizer por que, se eu tiver o tempo e o argumento correto. Tomé disse ao Senhor:
nós não sabemos para onde vai. Ei, onde você andou? Enquanto eu estava contando, eu teria assim uma tonelada de palavras para fazer Tomé sentir-se mal por apresentar esse tipo de pergunta indigna. Onde você estava quando eu estava dizendo que eu iria morrer, iria voltar para o Pai? Onde você estava quando eu dizia que o caminho para os meus discípulos é aquele de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me, servir-me enquanto me seguem? Onde você andou, Tomé? Mas Jesus não fez bem assim. Vocês vão ver que o tom de voz dele é completamente diferente. Ele diz assim: eu sou Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sou eu, o caminho. Não existe outro caminho para Deus. Não existe outra forma de chegar-se a Deus. Lembra que eu contei para você? Era através da minha morte, remindo do pecado um povo, eu, o Cordeiro de Deus. Não existe outro caminho, não existem outros cordeiros de Deus. Os cordeiros, animais que foram sacrificados aos milhares, desde que essa instrução foi dada no Velho Testamento, até quando João diz, olhando para Jesus, em João Batista diz, anotado por João, o evangelista, em capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus. Olha lá, gente, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, nós precisamos, ao contrário de Tomé, primeira coisa que eu quero encorajar-nos a fazer, nós decidirmos a ter isto como a verdade da nossa vida. Porque não existe um investimento maior, desculpem usar a palavra investimento, todos estamos lidando com alguma forma de investimento, de tempo, de bens materiais e outras coisas mais, e nós entendemos bem isto. Este é o grande investimento de Deus na nossa vida. Jesus veio para buscar e salvar nós, os perdidos. Ele investiu tudo, deu o seu melhor, o seu grande tesouro. Jesus deu para nós, o Filho amado. E é bom, amados, que nós tenhamos em correspondência que este é o grande valor da nossa vida. Este é o grande valor da nossa... Sabe por quê? Independente do quanto você possa ter no seu cofre bancário, ou na sua conta, ou nos seus investimentos, tudo isso vai ficar na terra. Tudo isso. Nós não estamos aqui por muito mais tempo. Nós podemos usufruir dos bens até um certo ponto, mas nós vamos partir e tudo vai ficar. Aquele que tem a vida eterna, aquele que quer basear a sua vida em ganhar estas coisas, perderá a sua alma. Jesus falou claramente isto. De que valeria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que é eterna? Então é Jesus chamando o seu povo para valorizarmos aquilo que de fato tem valor e andarmos com ele conforme ele nos ensinou. E ele nos conta que ele era aquele e é aquele que se diz ser o caminho, a verdade, a vida. Não há outra forma. E não há outra forma de segui-lo a não ser de acordo com aquilo que ele nos ensinou. Negar-se a si mesmo, tomar a cada dia sua cruz e servi-lo enquanto nós caminhamos após ele, seguindo os seus passos. Bem, eu gostaria que vocês notassem aqui um certo espírito, entre aspas, prático, realista de Tomé, que ele o deteve de abraçar a fé, de fazer esse investimento. Ele não tinha entendido, porque os seus olhos estavam fechados, com um coração dividido e cuidando de outros afazeres que nós não sabemos bem o que poderia ser. Eu gostaria de convidá-los a olharmos para aquilo que a palavra de Deus nos conta sobre Tomé. É muito pouco que é referido sobre Tomé, quando comparado com Pedro, com João, e é muito pouco. Mas eu penso que e nós debruçarmos sobre
essas poucas palavras ditas sobre Tomé, nós vamos ser beneficiados de aprender mais, não só sobre Tomé, mas sobre nós mesmos. Sabe por quê, queridos? Porque Tomé, as suas atitudes, refletem em grande medida as atitudes do meu próprio coração. E do seu também. E do seu também. Alguns poderiam dizer, mas ele estava assim meio como Pedro. Ele achou por algum tempo, quando Jesus falou que ele ia para um certo lugar que não poderia ser seguido fisicamente, ele pensou que era uma viagem na terra, alguma coisa, Jesus ia para longe e etc. Vejam como isto não é assim. E estejam dispostos a aprender mais sobre si mesmos, porque vai ser muito bom, muito útil para as nossas próprias vidas, caso nós creiamos na graça de Jesus e a busquemos para termos vitória sobre as obras da carne e sermos capacitados pela graça a cumprir a lei de Cristo. Vejam bem, Tomé é mencionado na Bíblia de acordo com o que eu vou contar para vocês. Primeiramente, por 5 vezes, em 5 textos distintos, eu vou tomar liberdade de não ficar repetindo aquela porção de... Os 4 evangelistas nos contam sobre Tomé. Eu acho interessante que João, o mais jovem, ele devia achar interessantíssimo que Tomé era a cara do irmão dele, porque ele é o único que faz essa anotação nos seus relatos que Tomé, ele era gêmeo. Ele devia achar muito interessante que 2 pessoas fossem idênticas, não é? E como você sabe que é gêmeo idêntico e não fraterno? Bem, eu tenho uma forte desconfiança que era idêntico, porque senão João nem ia saber que ele era gêmeo, não falaria sobre isso. De qualquer maneira, ele é citado 5 vezes, Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos o coloca o nome Tomé na lista dos discípulos de Jesus. Uma segunda menção é feita por João no capítulo 11. É um texto em que nós conhecemos e que nos diz a respeito da chamada a Jesus. Jesus havia saído sob muita hostilidade de Jerusalém e ele estava numa região não muito distante quando ele soube que Lázaro, seu grande amigo, estava enfermo. De uma forma interessante, nós já aprendemos isso quando estudamos João capítulo 10 ou capítulo 11, nós vemos que Jesus ainda passou 2 dias lá e de repente Jesus assim, nós vamos voltar para a Judéia, onde estava Jerusalém. E os discípulos, eles, em princípio, Jesus, o Senhor deixou assim aquilo como uma caixa de marimbondo. Os judeus querem te matar. E o Senhor diz, vou voltar para Galileia. E Jesus diz, Lázaro, ele precisa de nós. Eu tenho que ir lá, ele dorme e eu vou despertá-lo do sono. Mas, Senhor, se ele dorme, está tudo bem, deixa Lázaro dormir, argumentaram os discípulos. Jesus dizia isto não sobre o dormir, que todos nós dormimos nesta terra, mas ele estava falando sobre a sua morte. Ele falou claramente, Lázaro morreu e nós temos que ir. Diante daquilo, claramente existe assim uma aquiescência, uma acomodação de todo e qualquer protesto que os discípulos pudessem fazer a Jesus sobre o ir e expor-se, expô-los também a alguma forma de risco de perseguição, e todos se calam. Mas Tomé, vejam só o que é sobre ele que nós estamos falando. Tomé, chamado Dídimo, João não pode deixar de falar que ele era um gêmeo, e ele diz aos outros discípulos, desculpem, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, mas eu me alegro, por amor a vocês, de que eu não estava lá, para que agora vocês acreditem, para que agora vocês creem. Basicamente, uma linguagem um pouco mais coloquial desse trecho, Jesus diz assim, por causa de vocês, eu me alegro que eu tenha que voltar para lá e me alegro que eu não estava lá quando Lázaro morreu. Agora, venham comigo e vocês receberão novas e grandes razões para crer em quem eu sou. Jesus estava falando sobre a ressurreição de Lázaro. Fato assim mais disparadamente mais marcante, se você quiser eleger um fato mais marcante. E ele dá um motivo, como se os discípulos tivessem
consentido com o Senhor e dizendo, ok, então vamos lá, pessoal. Sim, nós estávamos com medo do que os líderes judeus pudessem fazer ao Senhor, mas ele sabe o que está fazendo, ele sabe qual é a sua hora, ele não vai morrer antes do tempo. Além disso, Jesus disse que nos vai mostrar uma grande oportunidade, algo, ele está preparando alguma coisa. Existe algo muito grande que ele está preparando. Vamos lá, vamos. Isso eu imagino, eu extrapolo da atitude dos discípulos, que foi o seu coração em mover-se seguindo ao Senhor Jesus, apesar dos riscos. Tomé demonstra algo totalmente diferente. A palavra dele textual, em João 11,16, é assim: Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Jesus não estava falando sobre morrer. Jesus nunca escondeu esta questão. Então, na realidade, os melhores comentaristas desse trecho dizem algo e lançam luz com sabedoria do Espírito de Deus sobre nós. Eles lançam luz sobre essa fala de Tomé. É como se ele estivesse dizendo, diante do entusiasmo dos seus companheiros, vamos lá, Jesus está preparando algo grande, vamos seguir ao Senhor. É como se Tomé fica de lado, com um pedacinho de grama na boca, mastigando e olhando, como se diz por aqui, né? Ok, vamos junto para morrer com ele. Percebem? A atitude, um espírito passivo-agressivo, pessimista, desencorajador, a atitude de quem apaga o Espírito de Deus, de colocar dúvidas sobre a própria palavra do Senhor Jesus. Muito interessante que essa mesma disposição de espírito se manifesta lá em João capítulo 20, eu vou antecipar do nosso estudo, eu creio que está em boa hora para nós falarmos sobre esse texto, capítulo 20, versículos 19 a 29, quando João anota que no primeiro dia da semana, o próprio domingo da ressurreição, os discípulos estavam com as portas cerradas, com medo dos judeus, e Jesus se apresentou no meio deles. Eu contei isso no resumo antes da ceia. Vocês lembram? Naquela noite, depois que os discípulos voltaram de Emaús, souberam que Pedro já havia visto ao Senhor, então agora os discípulos estavam ali todos fechadinhos no cenáculo e Jesus se põe no meio deles. Todos estavam lá? Não. Tomé não estava, ele estava em algum outro lugar, a palavra não nos ensina. Mas os discípulos se alegraram tanto e o Senhor se revelou a eles, mostrou o seu lado ferido, mostrou as suas mãos, eles se alegraram vendo o Senhor. Versículo 20 diz assim: e Jesus fala com eles sobre a missão futura que eles vão receber. E Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, João é muito engraçado nessa questão, ele precisa contar que Tomé era gêmeo. Ele não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado ferido, de maneira alguma eu crerei. Ele decidiu não crer. Os discípulos disseram para ele, mas Jesus ressuscitou. A Amplified Bible, eles nos contam que os outros discípulos insistiram, contando várias vezes para ele. Mas é verdade, Tomé, ele esteve no nosso meio, nós vimos o Senhor, e nós vemos aqui Deus dando a Tomé uma oportunidade dele crer, pelo testemunho dos seus irmãos. Está aqui como quem oferece a bandeja. Tomé, pode pegar, tenha isso como algo em que você crê. E ele decidiu, não, eu não vou crer. Nós poderíamos falar volumes sobre isso. A fé é um produto da graça, nós cremos somente pela fé. Mas uma vez oferecida a nós a fé, a graça nos oferece a fé. É a nossa bandeja de brigadeiros, da minha ilustração anterior. Brigadeiros maravilhosos que só Helena sabe fazer, tão deliciosos. Estão lá sendo oferecidos para nós. Está aqui, filho, todas as condições, é só crer. A graça operou esta oportunidade para você. E nós podemos crer, quero tirar um brigadeiro, ou mais que um.
Ou nós podemos dizer, não, eu não vou crer. E aí está a razão para a reprovação daqueles que não creem. E Tomé preferiu agir desta maneira. Jesus posteriormente aparece a ele 8 dias depois e ele se apresenta e ele mansamente, ele exorta, ele encoraja Tomé, que Tomé se prostra diante dele. Oh Senhor, como fui tolo. Ele permitiu que a sua arrogância o cegasse para com os seus irmãos. É como se tivesse chamado os 10 outros discípulos de mentirosos, todos juntos ali, tão queridos, tão humildes, querendo compartilhar com ele. A sua arrogância o cegou a Tomé. Mas o Senhor se apresentou a eles, apresentou as suas mãos feridas, o seu lado ferido, e disse: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu, me ajude, socorro. E Jesus disse-lhe: Tomé, você me viu e creu, mas bem-aventurados, isto é, felizes, sumamente felizes, dignos de serem invejados pela sua felicidade, são aqueles que não viram, mas creram. E assim foi. Jesus encorajou Tomé a aceitar as oportunidades de aceitar a fé, crendo mesmo sem ver. Quem assim procede, Jesus diz, é abençoado, feliz, seguro, sereno na confiança no Pai, como crianças. Eles depositam a sua confiança no papai ou na mamãe e não existe tumulto no seu coração. E ele diz, é assim que você agrada a Deus e é favorecido por Ele. Existe uma ponte ao nosso coração em Hebreus capítulo 11, 6, onde ele diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, que é presenteador de todos aqueles que o buscam. E uma tradução mais antiga diz, daqueles que o buscam de todo o coração. Fé é fundamental. Crer é preciso. Mas e se nós não cremos? E se somos como Tomé? E aqui eu vou para a parte final da nossa pregação, falando do aspecto prático. Qual é a lição prática para mim disso tudo? Eu tenho que checar a saúde da minha fé. Eu tenho que me examinar a mim mesmo. Ah, que pena que eu não trouxe aqui diante das câmeras esse aparelhinho que tem sido assim tão usado nos dias da pandemia, o oxímetro de pulso, mas todos conhecem também. Eu ia mostrar e acho que ia ser tão bom, mas foi o meu esquecimento, fica na conta. Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, eles comunicam para nós essa tremenda verdade, 2 Coríntios capítulo 13, 5. Crentes em Jesus, tá? Examinem-se a si mesmos se vocês estão permanecendo na fé. Provem-se a si mesmos. Façam isso. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque a nossa fé oscila. Hino 322, Jair e Verinha cantaram para nós. Foi ao ar aqui para muitos verem. Está em hora de repetir. Oscilando a minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Cristo valerá. Ele valerá, sim, me valerá. O seu amor por mim não muda. Ele valerá. Satanás quer nos iludir de que quando a nossa fé vacila, quando ela seca, quando ela fica pequena, que o Senhor tem uma grande repreensão, uma carranca para nós e uma rejeição. Isto não é verdade. Ele está para nos ajudar. Ele diz para que nós nos examinemos. E por que nós temos que examinar? Por que é tão importante isso? Porque o justo viverá da fé. Diz a palavra do Senhor, Hebreus 10, 38. Se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Nós precisamos viver com uma fé viva, saudável, abundante no Senhor. Caso contrário, nós vamos ser como aqueles que se retiram para a perdição, os apóstatas. Mas nós não somos assim, não é verdade, irmãos? Nós não queremos ser assim. Nós queremos crer para a conservação da nossa alma.
assim como o oxímetro de pulso é fundamental para checar o nível de oxigênio no nosso sangue. Por quê? Porque o oxigênio é fundamental para a vida. Um ser vivo vive por causa do oxigênio. Toda a fisiologia vai ficar para um outro dia, mas sem oxigênio nós morremos. Assim como não faz nenhum sentido passar uma maquiagem cor-de-rosa, é a cor de quem está bem oxigenado, não é aquele rosinha nenê, aquela cor de saúde. Não faria nenhum sentido passar uma maquiagem cor-de-rosa no indivíduo cianótico, que é aquela cor arroxeada de quem está morrendo por falta de oxigênio. Imagina uma situação assim, o oxímetro de pulso que deve marcar até 97, 98 em condições excelentes, quando ele cai de 94% a saturação, tem alguma coisa que não está bem. Se baixa de 90% é risco de morte. As coisas são assim. Você precisa do oxigênio para você viver e você precisa da fé para viver. O que nós vemos na área da medicina, a hora que o camarada começa a roxear as unhas e os lábios e as pontas das orelhas, diz assim, esse camarada vai morrer, vamos fazer alguma coisa a respeito. Busca lá o tanque de oxigênio, o gerador de oxigênio, entopa o indivíduo lá para a UTI. Mas o que é que nós fazemos quando a nossa fé está fraca? Nós contamos para nós mesmos que nós temos que nos ajudar. Não é verdade? Nós temos que ter fé. Deus gosta de quem tem fé, de quem tem fé. Mas nós precisamos adicionar graça a essa informação, porque o nosso Senhor amado é aquele que, conversando com aquele pai daquele menino endemoniado, pobremente endemoniado, e ele pergunta se tens, ele fala sobre ter fé, tens fé, e o homem diz, eu tenho, mas me ajude na minha falta de fé. Esses somos nós oscilamos, a nossa confiança no Senhor, essa é a nossa debilidade, por sermos humanos ainda, e de nada adianta, assim como nada adianta passar maquiagem cor-de-rosa em quem está roxo, não adianta você tentar passar maquiagem na sua falta de fé, lendo a Bíblia, orando, evangelizando, indo a missões, contribuindo financeiramente com as crianças pobres da Nicarágua, ou outras coisas. São coisas boas, que são produtos de uma pessoa bem oxigenada pela fé. Percebem? É totalmente diferente. Nós não fazemos coisas boas, ir à igreja, ler a Bíblia, participar da ceia do Senhor, orar, evangelizar, ir às missões, para que isso levante a nossa fé. Não! Nós temos que parecer com Jesus para fazer essas coisas. E como se parece com Jesus? Estando com os corações cheios de fé, que Ele restaura quando nós confessamos e clamamos a Ele. Senhor, como fez Tomé, eu creio que a vida de Tomé foi uma maravilha depois disso. Imagino, teve um final feliz. Ele se prostrou e disse, oh Senhor meu e Deus meu, se eu tivesse que estar lá de joelho no lugar dele, eu diria, Senhor, me perdoe, eu sou tão volúvel, eu sou tão tonto, como que eu permito situações desse tipo que venham sobre mim? Oh Senhor, eu preciso da tua graça. E o Senhor ouve o clamor do necessitado e do aflito. O sinal melhor, irmãos, de uma fé saudável é esta pobreza de espírito. O pobre de espírito é aquele que não tem nada. Não tem nada. Ele é pobre de espírito, não tem nada. Ele só tem Jesus. Ele só tem o tesouro. Mas ele está consciente que ele não tem direitos. Ele está consciente que ele não tem nada. Vejam só como que Davi escreve no Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Eu não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Nada disso. Eu fiz calar a minha alma no meu coração. Eu sou como uma criança desmamada para com a sua mãe. É assim que a minha alma é para comigo. Eu espero no Senhor. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Alguém olha para isso aqui e diz, mas é um convite à mediocridade. Ele não olhar para grandes coisas, grandes promoções e etc. Amados, nós temos que tomar a vida de Davi como exemplo. Isso não é convite à mediocridade. Isso é confiança de que Deus vai levar você ao status que Ele planejou para você. Você não precisa morrer
de preocupações, viver ansioso, triste nessa vida, se arrastando. Estou pregando para mim, viu, meus irmãos? Eventualmente para outros que estejam na minha posição também, tão frequentemente. Eu conheço com tanta frequência. Sabe? O Senhor inspirou Davi a escrever essas palavras. Ele diz assim: existem pessoas que são meus adversários, me perseguem, me cercam com palavras odiosas, pelejam contra mim sem causa, mas eu faço oração, eu oro. Olha o grande rei Davi, foi vitoriosíssimo sobre todos esses inimigos. Olha ele nos dando uma dica. Eu oro. Davi, mas como você venceu? Saul se referia a ele quando falava com as suas tropas e tentando montar uma emboscada para Davi. Ele diz para eles, para os seus asseclas, diz assim: cuidado com ele, aproximem-se dele com cautela, porque ele é astutíssimo, ele é muito astuto, é uma raposa atômica, aquele cabelo vermelho. Cuidado com ele, cuidado. E Davi escreve, não sei se ele soube ou se não soube, se o Espírito Santo contou isso para ele ou não. Ele escreve no Salmo 71, 7, ele fala assim: para muitos eu sou como um prodígio, mas tu és o meu refúgio forte. Que coisa! Como me encanta esse exemplo. Como me encanta. Um homem que do apogeu do seu reinado, ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Que coisa! Ele não se louvava na sua riqueza, no seu ouro, na sua prata. Ele se louvava no dono das suas riquezas, que era o Senhor. Isso tem muito a ver com sermos semelhantes a uma criança, o chamado que Jesus deu aos discípulos, lá em Mateus capítulo 18, quando ele põe uma criança no meio deles, assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, mesmo que o Davi se referiu lá no Salmo, vocês de modo algum vão entrar no reino de Deus. Isso é necessário, uma fé simples, uma fé saudável. Eu ouvi, essa semana eu tenho muitas pregações do pastor Shed, nosso querido pastor de pastores, esteve conosco tão próximo aqui. Eu estava ouvindo uma pregação e ele se referiu à pessoa, eu tenho que voltar a ouvir porque eu esqueci quem era essa pessoa. E ele falou: irmãos, essa pessoa dizia: a primeira coisa que tem que fazer quando eu me desperto pela manhã é ficar feliz e satisfeito no Senhor. Olha que coisa tremenda. Aquilo. Então, muitas as vezes que eu desperto amanhã já preocupado, às vezes até um senso de preocupação, não sei nem direito por que é. Você não é assim também, queridos? Nós estamos submersos num aquário que nos convida a olharmos com desprezo para essa palavra que o Senhor nos diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Não andem ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, então, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor está nos mostrando que a fé em Cristo nos leva a sermos pessoas muito alegres. É assim que eu quero viver. Tem pouco tempo para viver, vamos viver bem o final da nossa existência e o tratamento ou aquilo que nos leva a entrar de posse a isso. Não basta dizer: não vou estar ansioso, ou encher a cara com ansiolítico, ou seja, não é o caminho do Senhor nesse sentido. Não digo que não existam formas clínicas de ansiedade que não mereçam tratamento, não é daí que eu estou vindo. Mas estou vindo para aquela manutenção diária daquilo que nos mantém como louvadores o tempo todo. O Senhor diz: se a nossa fé está debilitada, irmãos, tem um caminho, que é o caminhar por socorro, o clamar por socorro. Socorro, Senhor, socorro. Estou sentindo a minha fé debilitada, Senhor. Oh, Senhor, me socorra. O Senhor Jesus diz na sua palavra, Hebreus 12, 2, que Ele é o autor da fé, Ele é o fabricante da fé, Ele é o que faz a fé e Ele nos dá ao coração a fé. E mais, quando ela está meio torta, quando ela começa a falhar, Ele é aquele que aperfeiçoa a fé.
Esse é o nosso Senhor Jesus. É a Ele que nós pedimos socorro e a nossa fé entra na linha quando o autor da fé, o aperfeiçoador da fé, toma conta da fé daquele que clama a Ele por socorro. Amados, antes de eu dizer uma coisa muito linda que alguém me disse, eu elegi como o meu melhor presente de aniversário. Uma pessoa que me ama muito, mora aí no Brasil. Eu a amo muito também. E a Dé ama muito também. E antes que eu diga essa frase, que ela é totalmente indevida para mim, ela é uma frase que eu digo para que glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu preciso contar para vocês que nessa semana, pelo menos 4 vezes, eu tive que me achegar nessa condição diante do Senhor. Ô Senhor, minha fé está tão debilitada, eu não estou crendo, me socorra. E Ele socorre, e Ele abençoa, e Ele fortalece a fé do fraco na fé. Eu estava dizendo sobre esse melhor presente de aniversário. Ela escreveu assim: é admirável o que você faz de sua vida. Eu olhei, eu chorei, disse, não, isso não é para mim. Eu preciso falar para essa querida nossa que ela deve mudar. É admirável o que Deus faz de sua vida. Existem coisas boas, é incrível. Jesus começa a utilizar aquele que crê para fazer coisas que são verdadeiramente dignas de nota e de louvores ao seu nome. Deus nos abençoe. Salvar na cruz.
Amados do Senhor, Deus Todo-Poderoso, em este momento do culto é a oportunidade para o irmão entregar o seu dízimo e a sua oferta. O irmão pode entregar o seu dízimo nesse momento através do aplicativo Zelle. Se o irmão ainda não tem um aplicativo, pode abaixar agora, é rápido. E o número que o irmão precisa para enviar o seu dízimo ou a sua oferta direto para a igreja é 813-505-5659, exatamente como está na tua tela. Se o irmão preferir, o irmão gosta de enviar o cheque, eu também gosto de enviar o cheque e tenho que enviar, cada um tem sua preferência. O irmão deve fazer o cheque ao nome de Kendall Brazilian Church, ou simplesmente as iniciais KBC. O irmão põe no envelope e envia para esse endereço que está aí na tela. 7701 Southwest 98 Street, Miami, Flórida, zip code 33156. É possível que o irmão não tenha condições de enviar pelo Zelle ou fazer um cheque e o irmão gostaria de levar pessoalmente à igreja. Nós temos essa disponibilidade toda terça-feira, das 9 da manhã ao meio-dia. Lá está o pastor Ercídio e ele pode receber o irmão e pode receber seu dízimo. Ou toda quinta-feira, das 2 da tarde às 5 da tarde, lá está o nosso pastor Ercídio, que poderá receber o irmão e poderá receber o seu dízimo. Se esses dois horários não trabalham para o irmão, não é compatível com o seu horário, o irmão pode escolher um outro horário sem nenhum problema. O irmão vai até a igreja, como se fosse entrar no office da igreja, no escritório da igreja, do lado esquerdo da porta, tem uma tampinha negra, o irmão levanta e deposita o seu dízimo ou a sua oferta. E lá vai cair num lugar seguro. Não tenha medo de depositar o seu dízimo, não tenha medo de enviar o seu dízimo ali através desse mailbox. E o pastor Ercídio vai receber o seu dízimo também. Nesses poucos segundos, o irmão pode agora enviar o seu dízimo. O irmão pode agora preencher o seu cheque e enviar o seu dízimo. Paizinho de amor, Paizinho querido, queremos desde já pedir que a tua mão de graça e de misericórdia estejam sobre a vida dos seus amados servos, nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, que têm sido dizimistas fiéis. Abençoa as suas vidas, prospera as suas vidas, ó Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos agora ver os nossos irmãos que já completaram mais um ano de vida na semana que passou. Dolores Castro, na terça-feira, 30 de março. Edwin Vias Mil, no dia 31 de março, na quarta-feira. Pastor Nélio, no dia 1º de abril, quinta-feira. Esses irmãos já completaram mais um ano de vida. Queridos, casamento. Nós temos hoje, começando hoje, eu não posso falar semana que passou, mas hoje, o nosso irmão Flávio Brito e Karen Brito completam mais um ano de vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Nós temos irmãos que vão completar mais um ano de vida na semana que vem. Joel Camargo, 9 de abril, sexta-feira, no mesmo dia do nosso grupo Ebenezer se reunir, lá estaremos para cantar parabéns para o nosso irmão. Iene Gonzalez Lopes, 10 de abril, sábado, a nossa querida Iene, vão completar mais um ano de vida. Queridos, completar ano é dádiva, é presente, é regalo de Deus para nossas vidas. E nós queremos terminar o nosso culto agradecendo a Deus
pelos irmãos que já completaram mais um ano de vida, agradecer a Deus pelos irmãos que vão completar mais um ano de vida. Amém? Paizinho querido, Paizinho de amor, que a tua mão de graça e de misericórdia e que o teu Espírito Santo continue sobre a vida desses amados irmãos que completaram mais um ano, Senhor, de vida. Que o teu Espírito Santo dê fome e desejo de ler, de entender da tua palavra, desejo de se envolver com a tua obra, desejo de servir a ti através da igreja local, Senhor. Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque hoje, Senhor, hoje, ó Pai, os teus servos, Senhor, completam mais um ano de casados, o Flávio e a Karen. Queremos te agradecer, Senhor, pelos irmãos que vão completar mais um ano de vida, Senhor. Ó Deus poderoso, o Joel, Senhor, a Iene, ó Pai, Deus, que a tua mão de graça e de misericórdia estejam sobre eles. Deus querido, nós precisamos desesperadamente do seu socorro, do seu consolo sobre esse momento, Senhor, de Covid-19, essa pandemia toda, Senhor. Deus, intervém através da vacina, que esta vacina seja um instrumento do teu poder para bloquear, para criar anticorpos poderosos em nosso organismo, Senhor, para poder expulsar o Covid-19 e outro vírus que possa estar vindo. Deus abençoa os Estados Unidos, Senhor da América. Abençoa o nosso presidente, abençoa os nossos senadores na direção das nossas nações, ó Pai. Deus querido, pedimos que o Senhor também abençoe os nossos países de origem. Necessitamos do Senhor, ó Pai. Deus, nós te amamos, nós te adoramos e nós oramos humildemente no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida, amados. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Aleluia. Uma vez na cruz sofreu. Aleluia. Uma vez por nós morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. E para sempre reinará. Aleluia. Traduzir-nos em doar. Aleluia. A Jesus o grande Rei. Aleluia. Pois a morte quis baixar. Aleluia. Pecadores pra salvar. Aleluia! Aleluia.